Vamos ver um exemplo, tá? O conjunto das vogais do alfabeto, que eu vou representar pela letra V, A, E, I, O e U. O A é uma vogal. Logo, o A, ele está no conjunto V. Como que vocês escreveriam? A pertence a V. Já a letra M não é uma vogal. Então, vocês escreveriam M não pertence ao conjunto das vogais. Outro exemplo, o conjunto dos divisores de 12. Eu vou representar pela letra D, o conjunto dos divisores de 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Se vocês lembram, a gente falou sobre o conjunto dos divisores. É sempre um conjunto finito, né? Aqui nós temos o conjunto dos divisores positivos de 12. O último elemento do conjunto é sempre o próprio número, né? O 6 ele é divisor positivo de 12. Então, vocês escreveriam 6 pertence ao conjunto D. Já o número 10 não é um divisor de 12. Então, vocês colocariam que 10 não pertence ao conjunto D. A gente está relacionando aqui elemento e conjunto. Então, a gente utiliza o símbolo de pertencer ou de não pertencer. A gente também pode representar um conjunto por meio de uma figura denominada diagrama de Venn. Vamos representar esses mesmos conjuntos acima, ali, usando o diagrama de Venn. O conjunto V, que é o conjunto das vogais A, E, I, O e U. Uma figura. E o conjunto dos divisores de 12, que eu representei pela letra D, é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. A gente utiliza esse pontinho para não deixar o número no espaço ali. Também, vocês podem ouvir falar, quantos elementos tem no conjunto D? O conjunto D tem 6 elementos, então vocês vão colocar número de elementos do conjunto D é igual a 6. O conjunto V, que é o conjunto das vogais, quantos elementos tem? Tem 5 elementos. Então vocês vão colocar número de elementos do conjunto V igual a 5. Uma outra maneira de representar um conjunto também é usando a sua característica. Vamos utilizar esses mesmos exemplos. O conjunto V, que é o conjunto das vogais, ao invés de escrever cada vogal, a gente poderia escrever assim, X, tal que X é vogal. Uma outra maneira de representar o conjunto, através da sua característica. O conjunto D, que é o conjunto dos divisores positivos de 12. X, tal que X é divisor positivo. A gente tem que escrever positivo de 12. Porque se a gente não colocar ali divisor positivo de 12, nós teríamos que acrescentar os negativos também, né? Que seria o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 6 e o menos 12. Outra maneira também de representar um conjunto é por extenso, tá? Que daí é escrevendo cada uma das vogais, no caso do exemplo citado, né? É um conjunto que ele é enumerado, os elementos são enumerados 1 a 1 e separados por vírgula, entre chaves. E o conjunto D dos divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, turminha, eu vou mandar essa teoria por escrito para vocês, tá? Mas achei que vocês me ouvindo um pouco facilitaria. Um beijo!